Glória a Deus, estamos felizes. Quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso da Bíblia e também a vocês que estão participando conosco essa semana dessa série maravilhosa. Como reagir corretamente ao desprezo, hoje parte 4. Nós tivemos discorrendo durante essa semana coisas importantes sobre esse tema. Hoje eu quero ler com você o texto inicial. 1 Samuel, capítulo 17. Abra sua Bíblia, por favor. Versículo 42, tá? 1 Samuel 17, 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Amados, a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, amigo de Deus. No entanto, Davi foi desprezado por quase todo mundo à sua volta. O seu pai nem o colocou entre aqueles que poderiam ser ungidos por Samuel. Depois vemos que ele foi desprezado pelo seu irmão mais velho. Depois foi desprezado pelo Golias, gigante, o inimigo. Depois desprezado por Saul, desprezado por sua esposa, desprezado pelos seus vizinhos, desprezado por quase todas as pessoas com quem ele conviveu. Poucos acreditaram em Davi, mesmo quando ele estava na guerra, poucos queriam ajudá-lo e mantê-lo. Muitos eram os críticos, e até mesmo as pessoas que iam com ele para a guerra, quando perdiam, como aconteceu, colocavam a culpa nele. E ele foi lá, se reanimou no Senhor e retomou toda a sua cidade, que havia sido queimada a fogo, e as suas famílias levadas como cativos. E também ele não desanimou, mesmo diante de tanto desprezo e injustiça. Você pode imaginar você perder a sua família, a sua casa pegar fogo. Você veja só, eles queimarem toda a aldeia. Você está voltando das guerras do Senhor, você está voltando em obediência ao Senhor, e quando você chega, a tua casa foi queimada, a tua vila foi queimada. Olha, meus amados irmãos, Ziglag foi totalmente destruída pelos amalequitas. E os amigos disseram: a culpa é tua, Davi, nós vamos te apedrejar. A Bíblia diz que neste momento caótico, onde o povo falava em apedrejá-lo, ali em 1 Samuel 30, Davi se fortaleceu no Senhor. Eu acho isso maravilhoso, que ele poderia entregar os pontos, achar que o Senhor tinha abandonado ele, que realmente isso era sinal de que ele não tinha fé, não tinha o favor de Deus. 1 Samuel 30, versículo 9. 1 Samuel 30, versículo 6. Agora veja, por que será que, mesmo desprezado por tantas pessoas, e pessoas importantes como familiares, amigos, vizinhos, seus cooperadores, Davi não entrou em depressão e também não diminuiu o conceito que ele tinha do favor de Deus? E nem mesmo ficou com complexo de inferioridade, e nem mesmo começou a achar que não tinha condição para ser rei. Agora veja, por que será que algumas pessoas, mesmo tão desprezadas como aconteceu no caso de Davi, também José, que foi desprezado pelos seus irmãos, pelo seu patrão, por que eles não desenvolveram um coração amargurado, que já fugia de relacionamento, desacreditava no amor? Por que será que eles não desistiram de confiar em Deus, nem desanimaram no meio do trajeto? Porque algumas pessoas são desprezadas e entram em depressão, começam a ficar realmente tristes demais, e outras superam. Você está vendo? Quando somos desprezados, e seremos, porque ninguém pode agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Mesmo você fazendo o melhor que você pode, sempre pessoas ficarão decepcionadas com você, vão criticar, vão julgar. O desprezo, ele é infalível. Porque o ser humano, às vezes, ele exige perfeição dentro do ponto de vista que ele acha que é perfeição. E muitas vezes ele despreza aquele que ele vê defeitos. Agora veja, quando nós temos uma comunhão de qualidade com o Senhor, nós
superamos o desprezo. Isso não nos afeta a ponto de nos desanimar, nos abater. Não quer dizer que Davi não sentia o desprezo, que isso não doía no seu coração. Claro que sim. Ninguém foi feito para ser desprezado. O desprezo é um sentimento ruim. Agora, superá-lo é realmente um milagre. Se nesta vida de pessoas imperfeitas, com relacionamentos imperfeitos, vai, hora ou outra, gerar desprezo, injustiça, perseguição, calúnia, fofoca. Essa rejeição, ela dói profundo na alma do homem. Porque o homem originalmente foi feito para ter paz com Deus e com as pessoas. Agora, se nós exercermos uma comunhão pela graça diária com Deus, conseguiremos mesmo, diante de situações como essa, reagir com sabedoria e superar, coisas que poucos fazem. Paulo estava preso porque estava pregando o evangelho genuíno. Ele amava os judeus e também os gentios. E foi preso porque pregou a verdade. E isto levantou inveja e perseguição dos líderes fariseus. Agora, Paulo está preso e aí muitos dos judeus e também dos gentios, com inveja dele, disseram que para causar maior dor na sua prisão, ele ali preso, escrevendo cartas de amor de Deus para o povo, para colocar mais peso sobre ele e tristeza, eles falavam que ele era falso e pregavam o contrário do que ele pregou, e iam nas igrejas se infiltrando, chamando Paulo de herege, de demônio. E Paulo diz: olha, eles querem infringir mais sofrimento ao que eu estou passando, mas Deus está aqui para me consolar, eu os perdoo. E ele escreve: alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Veja que isso não abateu Paulo. A alegria que o Senhor nos dá, ninguém pode tirar. Jesus diz: eu vou te dar uma alegria que ninguém pode tirar. Quando nós vemos essa alegria invencível, milagrosa, ela é um ingrediente ultra mega necessário neste mundo caído, porque quando formos perseguidos e desprezados pelos homens, veremos que Deus nunca nos despreza. Como diz Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Quando nós entendemos, meus queridos irmãos, que Deus é um refúgio, que com Ele podemos desabafar e que Ele nos devolve a paz vez após vez, como diz Filipenses 4, do 6 ao 10. Vemos que pessoas que se refugiaram em Deus e buscaram nele consolação, passaram por este mundo que é um vale de lágrimas desde a queda de Adão e Eva, e puderam viver, ainda continuar vivendo e ajudando pessoas. Sabe, milhões, zilhões de litros de água não podem afundar um navio se estiverem do lado de fora. Até ajudam ele a avançar. Mas se a água começar a penetrar no navio, tiver algum furo, alguma brecha, essa água entrando ali, ela vai cair, vai afundar, vai naufragar. Então, nós estamos rodeados de maldade, irmãos, de injustiça. Se nós não enchermos o nosso coração com o vento do Espírito, com a graça do Espírito, e tivermos brecha e permitirmos que essas palavras malignas, ferinas, cruéis, injustas penetrem no nosso coração, nossa fé vai naufragar. Seremos vencidos pela maldade. Por isso que diz em Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É uma guerra. O diabo usando os filhos dele, pessoas cegadas pelo inimigo, para serem cruéis, injustas, mesquinhas, mentirosas, usando todas as armas da injustiça. E Deus, através da sua vida, te consolando e te animando a continuar sendo uma pessoa de Deus que não reage segundo os malvados, que não é espelho deste mundo, que faz conforme as pessoas lhe fazem, mas que tem uma estrutura milagrosa, celestial, para conseguir vencer o mal com o bem. E estratégias são as mais várias, como temos falado nessa série. Algumas pessoas teremos que nos afastar, outras não poderemos nos afastar. São familiares chegados que dependem de nós, e ali nós aprenderemos que o Senhor nos guiará, nos consolará, nos confortará. Porque antes de ajudar essa pessoa, é muito importante nós mesmos estarmos bem. Porque se as palavras ferinas, as atitudes injustas dos malvados
nos afetarem, ficaremos imprestáveis para toda boa obra. Não teremos como ajudá-los, porque como pode um cego guiar um cego? Se nós mesmos estamos afetados pela ira, amargura, tristeza, se nós mesmos estamos amargurados, a mágoa tomou conta do nosso coração, então ali essa erva daninha vai realmente interditar o amor de Deus em nossa vida. Agora, é importante manter-se bem, o amor em alta, a fé em alta, sabe? O poder de Deus em alta, com a sabedoria de Deus. Para nós podermos viver nessa terra com tantos desafios espirituais, aonde o inimigo pega pesado, muitas vezes através de pessoas que nós amamos, pessoas que nós fizemos o bem. Pois realmente, como disse Jesus, se fosse um inimigo, eu até que não me importaria, mas era tu, amigo meu, que ia comigo nas festas cristãs. Você que eu tanto ajudei levantou contra mim o seu calcanhar. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aqui nós vemos então que Judas traiu o Senhor, desprezou o Senhor e trocou ele por dinheiro. Veja que Jesus nunca falhou com Judas, pastor perfeito. Então Judas estava na melhor congregação, com o melhor pastor do mundo, e mesmo assim estava insatisfeito. E mesmo assim viu defeito em Jesus, e mesmo assim desprezou Jesus. Então, entenda que você será desprezado mais dia ou menos dia, e que isto deve ser visto como algo normal. E se você não se agarrar no Senhor, isto vai afetar suas emoções. Você não pode permitir isto. A graça é a solução. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui o que nós estamos vendo, que este mundo está um caos emocional principalmente. As pessoas não sabem se relacionar. São falsas, fingidas. São invejosas. E quanto mais o tempo do fim se achega, mais as pessoas pioram. Comparando a moral e os bons costumes de hoje com 50 anos atrás, vemos uma degradação, um declínio para baixo muito grande. Vemos uma piora sensível na moral, nos bons costumes e nos relacionamentos. E isto tende a piorar. Agora, eu não falo isso para desmotivar você. Enquanto os ímpios vão de mal a pior, aqueles que andam com Deus vão de melhor para extraordinário. Deus conta conosco, irmãos. Se esse mundo está em trevas, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Deus conta com você. Deus investe em você. Um de vocês poderá impactar 1000, 10.000. Não tenha medo, porque Deus não perde essa batalha. E Deus sabe como agir, Ele tem estratégia. Tem um tempo e um modo, como diz Eclesiastes 8,5. As coisas não são feitas assim, a ferro e a fogo. Muitas vezes a mudança de um coração pode demorar décadas. Ah, pastor, eu não aguento. Olha o longânimo. Ali, quando fala do fruto do Espírito, em Gálatas 5, fala da longanimidade. O longânimo é aquele que é sustentado por Deus para perseverar em situações críticas durante muito tempo, sem se estressar. Meus amados, a graça é realmente um recurso para passarmos por essa vida com paz, com amor, com alegria, mesmo diante de desafios os mais variados, pois que Jesus não nos deixou órfãos, mas nos deu o Consolador. E Ele está em nós para testificar, para nos levantar quando nós caímos, para nos ajudar nesses momentos de fraqueza e de conflito. Nós vemos que neste mundo de tanta perplexidade, nós temos em Deus um amigo mais chegado que o irmão. Sabe, meus amados que estão seguindo essa série, como reagir corretamente ao desprezo. Se você tiver diariamente, não de forma fanática, mas pela graça, um relacionamento com Deus, você vai conseguir passar por essa terra sem entrar em depressão. Porque, olha, motivos para entrar em depressão não faltam. Mas dia ou menos dia sempre acontece coisas para nos deixar para baixo. E nós precisamos do Senhor cada vez mais. E no dia mau, precisamos mais ainda. Se você está passando por um conflito de relacionamentos,
Se você está passando por dificuldade em relacionamentos e não está sabendo agir, Deus tem solução, resposta para tudo. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus. Busca nele força, como quando Josafá foi atacado por 3 exércitos, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Ele disse: olha, Senhor, ele teve medo, sabe? Mas ele não parou no medo, ele começou a falar com o Senhor. Como diz o salmista no Salmo 56,3, um dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. E ele começou a falar com Deus. Esse é o diferencial de Josafá e todo mundo. As pessoas ficam com medo e ficam presas no medo e escravas do medo. Mas ali diz em 2 Crônicas 20 que Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Ele disse: Senhor, em nós não há força nem sabedoria, mas nossos olhos estão postos em Ti. Essa humildade de reconhecer que a demanda é maior do que a nossa condição desde a queda. Não sabemos lidar, irmãos. Não temos em nossa condição humana como resolver tudo isto, e quando às vezes vem tudo de uma vez, né? Por isso, sábio é precisar de Deus. Sábio é recorrer a Deus, é se derramar diante de Deus, é dizer para Ele que você precisa dele e confia nele. Andar com pessoas cheias do Espírito Santo te ajudará. Essas pessoas orarão por você, ensinarão uma palavra de Deus para você. Se for gratuito, é de Deus. Agora, se cobrarem dinheiro, não é de Deus, não. O sinal de que algo é de Deus é que o Evangelho é de graça e é o Evangelho da graça. Lá em Paulo, escreveu em Gálatas capítulo 1, ele disse assim: olha, se alguém pregar outro Evangelho que não for o Evangelho da graça, é amaldiçoado. E mesmo que for um anjo, é amaldiçoado. Então o Evangelho da graça é o Evangelho genuíno. E ele é pregado de graça. Não há mistura de comércio da fé, venda de objetos, não há nada disso. Se é gratuito e é o Evangelho da graça, ele vai te ajudar nessa jornada onde o desprezo realmente quer te afetar, mas quer mesmo. O inimigo ele vem com tudo para nos colocar para baixo. O desejo dele é nos desmotivar, nos levar à depressão. E quantos estão pensando até tirar a sua vida e cair no inferno, pensando que vai trazer alívio, mas cair no inferno. É aí que começa o sofrimento maior. Porque nós não resolvemos com a morte, nós resolvemos isso com o espírito de vida. Como disse, você está cansado da sua vida, que tal nascer de novo? Né? Nascer de novo não é reencarnar, é você receber Jesus no coração e começar um novo começo. Com a idade que você tem, vamos dar um exemplo. 150 anos. Você recebe Jesus, 0 quilometragem, é nascer de novo. Deus vai começar uma nova vida, através da palavra, da oração, de estar com o irmão cheio do Espírito Santo. É o que a Bíblia chama de novo nascimento. Você pode ler isso lá em João capítulo 3. Quando nós vemos que este novo nascimento é muito necessário, é como se fosse a cada dia um novo nascimento. Zerar a quilometragem, sabe? Viver no passado, o que é viver no passado, irmãos? Depressão. Viver no passado é um convite à depressão. Né? A pessoa está ali nas amarguras, nas falhas, nas fraquezas, no que não aconteceu, no que deu errado, nas injustiças. Não é verdade, irmão? Tanto que Lamentações, quando a cidade foi queimada pela desobediência de Israel, bem que Jeremias avisou aquele povo, mas eles não ouviram. E a cidade foi queimada a fogo, e Jeremias está ali vendo a cidade isolada. Ele escreve o livro de Lamentações, no capítulo 3, ele diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. É muito difícil a pessoa olhar para trás e lembrar de coisas boas. Geralmente lembra-se do pecado, se lembra de coisas que deu errado. O inimigo parece que tem um HD, né? Viver no passado é um convite à depressão. Viver no futuro é um convite à ansiedade. Ficar tentando resolver aquilo que não é para hoje. Chama-se preocupação. Ocupar-se antes. Preocupação é tentar resolver antes. Jesus disse que a cada dia pertence a nós, mas o amanhã pertence a Deus, e Deus nos dará força para o amanhã. Deus não nos dá força para amanhã, Deus nos dá força para hoje. Portanto, viver no hoje é produtividade, é frutificação, é comunhão com Deus, é olho no olho das pessoas, é estar aqui e agora, intenso,
não na máquina do tempo do ontem ou do amanhã. Quando você está ouvindo um estudo desse, Deus fala de 4 tipos de solo, né? A terra boa é aquele que está aqui, ó. A mente está nesse ensino. O corpo está aqui. O espírito está aqui. Você não está na máquina do tempo, não. Você não está ouvindo essa palavra ansioso com o dia de amanhã. E nem está com essa palavra magoado e chateado com o dia de ontem. Você está inteiro, aqui e agora. No hoje. Hoje é o dia de produtividade. A unção que Deus te deu, o maná, é para hoje. O maná de hoje para amanhã já não adianta. Cada dia Deus está conosco. Que nem no português é uma coisa interessante. A palavra presente tem 3 significados. Olha só. E vamos colocar ele na mesma frase. O melhor presente de Deus é o momento presente. Porque Deus está presente. Então a primeira palavra presente significa alguma coisa. Gift significa algo que Deus quer te dar de graça. Presente. O melhor presente de Deus, ou seja, a melhor dádiva, né? É o momento presente, aqui e agora. Porque Deus está presente. Presença. A presença aqui e agora de Deus é o melhor presente de Deus. Melhor recompensa. Então precisamos pedir para Deus concentrar-nos aqui e agora. A água concentrada em alta velocidade, ela fura o metal. Existe um equipamento que você coloca água ali e os jatos de água tão fortes em alta velocidade que ele fura o metal. Então se nós formos concentrados, espírito, alma e corpo, aqui e agora, Deus está aqui e agora. Aquele que está coração inteiro no Senhor. 1 Crônica 16:9 diz que Deus passa seus olhos por toda a terra, procurando alguém que o coração seja inteiro, perfeito nele, para se mostrar forte com este homem. As pessoas às vezes estão ouvindo a palavra distraídas, presas na máquina do tempo do passado, pensamentos tóxicos, lixos embolorados. Ou ansiosos com amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Só um pouquinho passar esse caminhão maravilhoso. Então, meus amados, estar aqui e agora, é grande sabedoria. Você está inteiro, sem reservas, Deus pode operar. Assim como um paciente está inteiro ali para o médico operar, não adianta ele querer sair da maca, sair correndo, colocar sua perna, colocar sua cabeça, sair correndo. Não, o médico precisa dele inteiro, paradinho, quietinho, inteiro ali para poder operar. É ou não é? Assim Deus precisa de nós inteiro. Muitas vezes ele não nos tem. Nós estamos ali de corpo presente, mas a nossa mente está em outro endereço, né? Para Deus nos sarar dos efeitos do desprezo, os efeitos prejudiciais, as toxinas, os lixos emocionais, essa doença da amargura, da mágoa, do ressentimento. Porque se o mundo nos trata com desprezo para nos ferir, Jesus é o divino médico que quer nos sarar dessas feridas da alma, que causam traumas, complexos, fobias, depressões, não é? Tudo isso ou seja, o desprezo é um meio através do qual o inimigo quer colocar sentimentos horríveis em nós. O desprezo é o meio para causar uma reação, nos colocar para baixo, nos desmotivar, nos desanimar. Mas aí está Deus para nos encorajar, para nos restaurar, para dobrar o amor na nossa vida, para que nós possamos passar por toda essa rejeição, desprezo, maldade, injustiça, e ainda continuar amando e perdoando, e ainda continuar com o frescor celestial, e ainda continuar como José, depois de 3 anos preso injusto, né? Ele foi preso porque obedeceu a Deus, porque temeu a Deus e não quis trair a Deus. Ficou preso ali, mas não ficou amargurado com o seu patrão que o colocou ali, com a sua patroa que mentiu. Não, ele confiava no Senhor e adorava o Senhor. Ele estava ali, como Paulo na prisão, confiando no Senhor, né? Agora, 2 anos inteiros, né? Não foi 3 anos, mas 2 anos. É muito tempo, né, irmãos? E ele foi sustentado por Deus para
ainda quando chegou o padeiro e o copeiro, ele ainda está com vontade de ajudar essas pessoas. Ele não desistiu de relacionamentos. Ele não se tornou amargurado. O desprezo que ele recebeu lá atrás não afetou os novos relacionamentos. E ali ele perguntou: por que vocês estão tristes? O seu semblante é tão triste. Veja só. Se ele falou isso, ele não estava amargurado, né? E os dois contaram os seus sonhos e José, com boa vontade, os ajudou. E isso foi o passaporte dele depois dele sair daquela prisão. Veja que só que pessoas chaves aparecem na nossa vida, nós nem sabemos, ninguém escreve na testa: essa pessoa vai ser bênção na sua vida. A gente nem sabe. E aí, de repente, meus amados irmãos, um dessas pessoas era um canal de bênção diante de Faraó. E através deste ato de bondade, ele foi lembrado, saiu daquela prisão para governar o mundo inteiro. Oportunidades para quem não se torna amargurado. Porque quando eu me torno amargurado, eu fecho as portas, irmãos, eu perco oportunidades preciosas. Uma pessoa amargurada, ela vai perder a oportunidade. Porque ela vai tomar atitudes estúpidas. Sabe, quando eu estou amargurado, as minhas reações são estúpidas. São o contrário da sensatez. Olha, se as minhas emoções estão erradas, minhas palavras e atitudes serão erradas. Quando o meu coração está intoxicado pela amargura, as minhas palavras vão despejar a amargura. Porque a boca fala, o coração está cheio. Mateus 12:34. Quando Esaú viu que Jacó não queria casar com mulheres do mundo, porque seu pai, né? Isaac não queria que ele casasse com mulheres do mundo. Esaú falou assim: ah, é? De pirraça. Eu vou casar com mulher do mundo para ferir o meu pai. Então veja, pessoas amarguradas, elas agem de forma revanchista, amarguradas, tomam atitudes estúpidas que prejudicam elas. É o contrário da sabedoria. Assim como a pessoa embriagada, ela age contra si mesma, porque ela acaba se ferindo, queimando o seu testemunho, perdendo emprego, perdendo famílias, né? Envergonhando-se. Então, quando uma pessoa está embriagada, que está fora do ar, ela acaba ofendendo falando coisas que não devia, se prejudicando um monte, não é assim? Então, quando a emoção está afetada, as nossas atitudes são imprestáveis. Então, quando a pessoa está vencida pelo vício, ou vencida pelo ódio, ou vencido pela paixão, ele está cego pela paixão. A paixão cegou ele, o ódio cegou ele. A amargura também cega. Ela começa a escolher o contrário daquilo que é bom senso. Ah, é? Minha mulher me deixou, agora eu vou beber até vomitar as tripas. Ah, parabéns, você vai resolver o seu problema. Você veja, então as atitudes de uma pessoa afetada pelo mal são atitudes o contrário da sabedoria. Mas José manteve-se lúcido, mesmo diante de tanto desprezo. E reagiu com sabedoria. Porque continuar sábio é importante. Não vamos deixar com que o mal nos afete, para que nós começamos a pensar mal, falar mal e reagir mal. Quero unir a minha fé com a sua e orar com você. Que benção essas mensagens de semana, né? Tem sido uma benção essa série. Repasse para algumas pessoas. Daqui a pouco eu vou estar colocando o vídeo no YouTube também, o áudio e o vídeo no WhatsApp e também aqui na minha página do Facebook tem os áudios. Se você quiser ouvir os áudios, você pode ouvir mais de uma vez ou mandar para alguém, porque eu sei que isto é alimento do céu, maná do céu, pão do céu. E pode ajudar muitas pessoas que estão sofrendo. E você evangelizando vai receber o mesmo galardão que eu. Eu estou trazendo essa palavra, você ajuda essa palavra a chegar até pessoas. Amém? É muito bom. Pai, eu uno a minha fé com essa pessoa e profetizo sobre a vida dela. A sua graça, a sua unção, o seu livramento. Perdoa as nossas emoções erradas. Perdoa todo o mal que nós permitimos no nosso coração. Limpa-nos agora. Que o teu shalom, meu Deus, brilhe. E que essa pessoa seja cheia da paz, da alegria, do amor, do reino de Deus. E possa ter a tua alegria, que é a força. E possa, meu Deus querido, viver a vida que o Senhor tem para ela. E não ser escrava da maldade dos outros. Do lixo tóxico que jogaram contra elas. Que elas possam vencer isto.
se desvencilhar e se limpar disto e continuarem felizes, porque o Senhor está com elas e tem um bom futuro ali na frente. Em nome de Jesus, amém? Amém. Quero agradecer a você que participou, você que vai ainda participar deste estudo. Um grande abraço, shalom, Jesus Cristo te ama.